Eu não estou aqui a falar, mães, das noites mal dormidas, do cansaço, não, mas sim sobre perdermos parte de nós. Hoje a minha conversa é com as mães. Pais, hoje não é com vocês. Há uma conversa que ninguém nunca teve comigo. Eu acredito que do seu lado também tu se vais identificar muito com relação à maternidade. Nunca ninguém contou-me que eu, depois da maternidade, não voltaria a ser a mesma. Olá, eu sou a Nádia Aragão e a conversa de hoje é com todas as mães. Por isso, lhe convido a sentar e a estar comigo neste vídeo do princípio ao fim. E se tu ainda não és inscrita, subscreva-te no canal, ativa o sininho para nunca perderes nenhum conteúdo. Coloca o teu like e comente. Sim, comente sobre o que tu estás a achar deste conteúdo, porque eu gosto imenso de ler os vossos comentários e de responder. Então, fica comigo até o final deste vídeo. Pois é, não nos contaram que nós nunca mais seríamos as mesmas. Eu não estou aqui a falar, mães, das noites mal dormidas, do cansaço, não, mas sim sobre perdermos parte de nós. Oi, que duro. É duro, é pesado. Perdermos parte de nós, muitas das vezes até não nos reconhecermos. E o outro ponto é que acabamos por conhecer coisas que outrora nós desconhecíamos em nós. É uma descoberta que muitas das vezes é dolorosa, mas também agradável. Então, fica comigo até o final. Pega num bloco de notas, um caderno, uma folha, uma esfográfica, um lápis e senta. Senta e fica comigo, porque eu acredito que tu não vais sair deste vídeo a mesma pessoa. Tu vais entender muitas coisas aqui sobre ti. De mim, que sou mãe também, e foi depois de me tornar mãe que eu comecei a identificar, a descobrir e até mesmo a odiar muitas coisas em mim, mas que eu ganhei consciência e até comecei a olhar de outra forma. Talvez tu, neste momento, se encontres em uma posição de que não gostas do teu corpo, se calhar o teu nariz mudou de forma, a tua voz e tantas outras coisas em ti. Por isso, fica aqui comigo, repito. Eu, antes de me tornar mãe, eu tinha todo o tempo do mundo. Eu controlava o meu tempo. Eu conseguia estar em atividades em escolas, conseguia fazer as minhas coisas normalmente, sem ter que me preocupar, porque eu tenho um filho e que ele precisa de mim às X horas. Mas desde que me tornei mãe, tudo mudou. E tem um porém. Ainda na gestação, foi aí que tudo começou a vir à tona. Tudo começou a mudar. Porque eu precisei de repouso por conta de algumas situações. E imaginem, alguém que tinha o seu tempo, não precisava justificar nada a ninguém e tudo muda da noite por dia, em que eu precisava estar de repouso, quando eu tinha agendas para as escolas, quando eu ficava horas e horas a escrever, porque vocês sabem que eu também sou escritora, marcava as reuniões, tinha que ir às reuniões, e normalmente eu andava de táxi normal e a maioria das vezes era de mototáxi. Eu tenho já um motoqueiro que eu ligo e é com ele que eu vou para todos os lugares. Agora imagina, mãe, eu, alguém que estava habituada a esta rotina, ter que parar. Por muitos dias eu fiquei irritada, chateada, mas eu depois parei e entendi que era mesmo para desacelerar. Porque os nossos filhos surgem nas nossas vidas para nos desacelerar, para que a gente entenda que, olha,
já não é mais sobre você. Agora tem um ser que precisa de ti bem, porque eu depois fui entender também, realmente eu precisava desacelerar. E outra questão, eu achava que mesmo grávida eu poderia fazer tudo. E muitas das vezes eu questionava amigas, a minha mãe, a tias, como é que foi a vossa gestação? Como é que aconteceu? Como é que correu o parto? Todas aquelas questões, não é? Mas ninguém foi clara em me dizer com relação a tudo que acontece na fase da gestação e quando o bebê nasce. No parto, principalmente no parto, não te é dito, seja se for um parto normal ou cesariana. Eu tive uma cesariana e foi muito difícil. Mas felizmente eu tive comigo o meu esposo a me apoiar, a minha sogra, a minha mãe na beca. Mas eu fiquei muito chateada porque elas não foram claras em dizer como é que funcionava, o que aconteceu com elas. Somente me foi dito, olha, é difícil, eu tive uma cesariana, foi difícil, na hora de tirar os pontos, olha, eu tive um parto normal, mas precisaram cortar um bocadinho para que o bebê conseguisse sair. Mas há outros pontos que vêm depois e ninguém conseguiu me dizer. Felizmente hoje eu passo às outras mães como é que funciona. Falar a verdade para que as mulheres entendam que é pesado. Há várias etapas. E se tu não tens noção, acabas por cair numa depressão pós-parto. Imaginem vocês, eu tive depois do meu filho nascer, por conta dos analgésicos que me foi dado, eu sofri uma alergia terrível da cabeça aos pés, que eu passei dias, parecia uma eternidade, a me coçar, que depois causou-me queimaduras, porque eu tinha que tomar banho de água quente, estava em um país frio, foi horrível. Foi horrível. O meu bebê não mamou. Isso afetou o meu emocional, porque eu queria que o meu filho mamasse, eu queria ter um parto normal, mas não houve alguém que me dissesse realmente, Nádia, olha, pode-se dar o caso de que tu vais ter uma cesárea, olha, pode-se dar o caso que o teu filho não vai mamar, e tantas outras situações que aconteceram. Nós, africanos, precisamos, as mães precisam preparar as filhas, precisam dizer realmente como é que são as coisas. São poucas as mães que falam realmente. As amigas também são poucas que falam realmente como é que acontece. Porque é bem verdade, o que você passou, eu posso não passar. Mas só o facto de tu alertares, a outra pessoa já vai estar em alerta com relação à situação dela. O outro ponto é que quando tu não tens uma criança, tu sabes em que momento vais dormir, a que horas vais comer, quando é que te dá na tola de comer, quando é que vais descansar. Quando tu não és mãe, tens os teus sonhos organizados, teu tempo organizado, as tuas ideias bem definidas, a tua identidade clara, mas quando estás grávida, os teus sonhos são desorganizados. Tu tens sonhos que não entendes, as tuas hormonas, tu ficas irritada, choras por tudo por nada, queres comer coisas que não compreendes. Ao longo da gravidez, quando o bebê nasce, tudo muda. A tua identidade parece que já não é a mesma. Está tudo confuso. Mudas as tuas ideias, os teus planos. Se tu tinhas planos de até 30, 35 anos fazer alguma coisa, agora esquece que pode vir a ser aos 40, aos 42 anos. Nos frustramos por conta disso, mas deixa alertar que é necessário, mesmo alguém que planeou ter filhos, como eu, ou quem aconteceu sem planear, sem ter um plano.
Não somos diferentes, porque a maternidade muda-nos por completo. É necessário que vocês entendam isso, porque não é o facto da Nádia ter feito planos para engravidar e a Antônia não ter, que vai ser diferente. Porque não é. Mudamos, sim. Isso é um fato. E ainda na fase da gestação, tu começas a ganhar corpo e achas que esse peso é por conta do filho. E aí o filho nasce e tu não perdes esse corpo. Vem as varizes, as estrias, ganhas muito peso. Felizmente eu voltei ao meu peso, mas muitas não conseguem voltar ao seu peso. Mas tem coisas que em mim mudaram que é notável, porque eu me tornei mãe. Porque não tem como você se tornar mãe e ser a mesma, o seu corpo ser o mesmo, a sua forma de falar ser a mesma, a sua mente ser a mesma. Nós, quando nos tornamos mães, acabamos por ter uma mente, como é que eu posso explicar? Esquecemos muita coisa. Temos muita falha de memória. Por isso é que nós vemos muitas mulheres tomam ômega 3 e tantos outros suplementos para ajudá-las. Porque acabamos por ter falhas de memória depois da gestação, perda de cabelo por conta do estresse. Eu no princípio falei do aumento do nariz. Você que tinha um nariz pequeno, agora tem um nariz maior. Você que tinha os seios pequenos, agora tem os seios grandes. É tanta mudança que existe em nós que às vezes somos mal compreendidas. E essas pessoas que nos apontam o dedo, ao invés de nos acolher, querem nos apontar o dedo. Que muitas das vezes são os nossos parceiros, que não têm noção da mudança que as mulheres passam. Eles também têm como pais, mas nós temos mais. Porque, imagina, vou falar de mim, alguém sofreu uma cesariana, terem cortado 7 camadas para tirar o teu filho. Alguém que depois de passar a anestesia, sentir aquelas dores. E depois tu não vais para casa sem ter feito o 2. Mulheres que passaram por cesariana, que estão aqui comigo, entendem o que é o 2. Para nós que não temos condições e vamos para os hospitais públicos, é cozido. Nos cozem. Imagina essa dor. Depois, como é que é depois de passar a anestesia? Há mulheres que não há anestesia e têm que passar essa dor. Ou até mesmo a anestesia é pouca e acaba, enquanto estão a cozer, passa. E tu sentes essa dor. Quem dá de mamar, a dor que sente nesse processo. Nos primeiros dias, nas primeiras semanas, ficar inflamado a zona. Eu ainda senti essa dor, porque meu filho ainda esteve no meu peito durante 1 mês e alguns dias. Eu às vezes tinha que estimular com a bomba, mas ele ainda vinha para o meu colo
mamava no meu peito. Então ainda sentia a dor das feridas, estar inflamado. É uma dor horrível. Se não tivermos uma rede de apoio boa, que estão aí a nos levar para cima, como é que essa mulher fica? Como é que nós ficamos? Por isso é que nós vemos muitas mulheres caem na depressão pós-parto. Eu lembro, foi contada uma história, foi mesmo cá em Angola, em Luanda, de uma mulher que teve o seu filho e já no quarto, não é, com a criança, essa mãe pegou no filho e atirou para a parede. Imagina. E ela, quando olhou, depois de alguns minutos, ela não compreendeu como é que ela fez aquilo, o que é que aconteceu. E essa pessoa foi presa. Quando ela precisava de assistência psiquiátrica, um psicólogo, alguma coisa aconteceu. Porque não foi só do nada. Se calhar foi porque o parceiro abandonou, rejeitou essa gravidez. Ao longo da gestação, não teve o apoio familiar dos pais e tantas outras situações. Durante o parto, se calhar os médicos, enfermeiros, parteiras que estavam com ela foram agressivas. E nós vemos que os hospitais públicos do nosso país, se tu não pagas uma gasosa, és maltratada. Te deixam com teu filho aí, te deixam grávida ali, a espremer sozinha. Há inúmeras situações que acontecem conosco, que quem não tem noção acaba por destratar a todas nós. Por isso é que eu vim falar um bocadinho desse tema, que mexe com todas nós, não importa onde vamos dar a luz ao nosso filho. Porque é um tema muito sensível para quem é mãe, para quem passou por essa fase. Que muitas até nem querem lembrar, outras já não querem engravidar, porque a experiência não foi boa. Mas eu felizmente eu quero novamente ser mãe, porque é muito bom, maravilhoso ser mãe. Não me arrependo de nada do que eu vivi, do que eu passei. Só ajudou-me ainda mais a ser sensível com as mulheres, sensível com as famílias e principalmente com as crianças. O meu trabalho é ajudar os pais a lidar com essa criança. Ela não pediu para nascer. Então nós como pais precisamos estar aí para ela, sempre. E estar para ela presente. E não dizer, eu estou aqui, mas tu estás com o telefone na mão. Isso não é estar presente. E a outra verdade é que a nossa rotina deixa de ser a mesma, a nossa mente descansar. Nós estamos alerta sempre. Enquanto o nosso esposo está a dormir, enquanto o nosso filho está aí a gritar, mamá, papá, durante a noite. Nós, qualquer barulho, nós estamos alerta. Se antes nós já tínhamos o sono leve, imagina depois de ser mãe. Estamos sempre alerta. Eu, pelo menos, estou alerta a tudo. Tem dias, claro, que o cansaço toma conta de mim. E quando meu filho não está, eu tiro pelo menos 1 hora para dormir. Mas é um sono em que eu deixo de ouvir tudo. Tu podes me chamar e eu não vou ouvir. Durmo mesmo, apago. E quando eu acordo, parece que o sono e o cansaço que eu tinha de um mês
nessa 1 hora passou completamente. Deixo o que eu tinha para fazer e escolho a mim para tirar essa 1 hora de descanso. É um alerta que eu dou às mães, porque muitas das vezes, pelas ocupações, por nos cobrarmos tanto, porque surge, quando a gente se torna mãe, surge por nos cobrarmos demais. Eu já me cobrei muito, mas hoje eu aprendi a muitas das vezes escolher, acolher-me. Se for para tirar 1 hora, 30 minutos de descanso, enquanto a louça está por lavar, eu tiro. Se for para tirar 30 minutos, 1 hora de descanso, e não ter que fazer o almoço ou o jantar e pedir uma comida, eu tiro. Só para descansar. Porque esse descanso, o carregar as minhas baterias, vai ajudar-me a ter mais forças, mais disponibilidade e presença consciente para o meu filho, até para o meu companheiro e tantas outras coisas da área profissional. E com tudo isso, nós nos questionamos sobre onde é que a gente está no meio disso tudo. Mas deixa dizer que é algo muito verdadeiro. A maternidade não veio apagar quem tu és. A maternidade não veio para esquecer quem tu és. Ela veio para te reconstruir. Principalmente naqueles momentos em que tu estás cansada, exausta, sem força. Só o facto de tu olhares para o teu filho, muitas vezes acontece isso comigo. Eu estou cansada, exausta. Mas quando eu olho para o meu filho, o sorriso dele, ele diz: mamãe, vamos brincar. Mamãe, põe a música da Cindy, vamos dançar. Quando ele diz: mamãe, eu te amo. Mamãe, vou fazer mimos. Mamãe, abraço. Não tem coisa melhor. As minhas baterias ficam carregadas naquele momento. Porque a maternidade vem para nos transformar. Se antes tu não eras a Mulher Maravilha, depois da maternidade, acredito, tu te tornas a Mulher Maravilha. Eu todos os dias eu sinto isso. E todos os dias eu noto em mim. Desde que me tornei mãe. Não há situações que eu não consigo resolver. É aquilo, né? Eu dizer, mulher que já sentiu a dor do parto, já não tem nada aqui a possa abalar. E se tu achavas que antes eras mais paciente, era pura mentira. Quando nos tornamos mães, é aí que tu percebes, uau, eu sou bem paciente. E eu volto e meia, eu peço a Deus, Pai, dê-me mais paciência para com meu filho, dê-me mais sabedoria, me ensine a instruí-lo corretamente, principalmente no caminho do Senhor. Porque quando nos tornamos mães, acreditem, o amor que existe em nós, só uma mãe igual é que entende. Não se explica. Vocês podem perguntar para quem não é mãe. Podem nos perguntar. Nós não vamos conseguir explicar. Porque só uma mãe vai entender a outra mãe. Que amor é esse? Inexplicável. Mas dizer a muitas mamães que acham que perderam a sua identidade, andam tristes, frustradas, acreditem que não perderam a vossa identidade. É apenas uma nova versão de vocês.
mais forte, mais consciente e mais profunda. Falar da maternidade é tão bonito. Eu não estou aqui para romantizar nada, porque eu sei que a maternidade muitas das vezes é confusa, nós ficamos exaustas, cansadas, mas a verdade é que é lindo, que é bonita a maternidade. Você ver o teu filho, a tua filha crescer bem, saudável. Ontem era apenas um bebê. Hoje já tem 1 ano, 2, 3, 4, 5 anos, já fala, já anda, já brinca, já é independente. E muitas das vezes eu digo, mas esse filho, essa filha, já não precisa de mim. Até mesmo, como é possível? Meu filho e minha filha já não cabem no meu colo. Eu tenho 1,50 m de altura. Então imagina, meu filho é grande. Mãe pequenina, magrinha. Ele quase 3 anos, mas eu olho essa criança já não cabe no meu colo. Vamos, eu sou tua mãe. E ele adora estar no colo da mãe, ganhar meninos. Então, como não amar a maternidade, independentemente de tudo que ela tem consigo? E para terminarmos, hoje, pare e olhe para si mesma. Se olhe no espelho, porque eu sei que muitas mulheres já não gostam de se olhar no espelho. Andando de cabeça baixa, com vergonha do corpo que tem. Pare hoje e olhe para ti no espelho e diz para si: a maternidade não veio para que eu se esqueça de mim. Então entenda que tu carregas uma história que merece que tu estejas ali forte, firme. Porque quem não passou pelo que tu passaste não merece que tu baixes a tua cabeça. Hoje tu és mais forte. Hoje tu carregas um amor inexplicável. Hoje tu podes tudo. Porque a maternidade dá-nos essa capacidade da gente fazer o inexplicável. As pessoas vão se questionar, mas como é que ela conseguiu? E tu vens, eu sou mãe. A maternidade tem desses. Então, não te apagues pelo que os outros dizem. Porque isso é o que faz com que tu te arrependas de ser mãe. Acabas por culpar o teu filho, o teu esposo. Que não permitas. Porque tu foi dado a graça de ser mãe. Que lindo. Que lindo. Então, levante. Se mova para si, para o teu filho e para as pessoas que realmente querem o teu bem. E aquelas que só vêm falar mal, descarga na tua vida. Não vale a pena. Se esse vídeo fez sentido para si, partilha com mais mães que merecem esse conteúdo. Subscreva-te no canal, ative o sininho para que você não perca nenhum conteúdo. Deixe um like e comente, porque eu gosto muito de ler os vossos comentários. E diz que tema tu queres que eu venha falar. Beijinhos no teu coração e até o próximo vídeo.